Pokrovsk resiste. Depois de uma operação ousada para evitar um cerco das tropas russas, as forças ucranianas conseguiram libertar um corredor de suprimentos para a cidade de Pokrovsk, ali na região de Donetsk. Isso evitou uma situação catastrófica para a Ucrânia. Além disso, os ucranianos também conseguiram bombardear uma central de controle de drones. Esse aqui é um boletim extra do boletim da Ucrânia com os últimos desenvolvimentos no campo de batalha. Eu sou o jornalista Luiz Kawaguchi. Na semana passada, na sexta-feira, nós noticiamos aqui no canal uma operação muito ousada das forças ucranianas. A cidade de Pokrovsk estava praticamente cercada pelas forças russas. Não que ela esteja fora de perigo agora, mas os ucranianos fizeram um desembarque de forças aerotransportadas, ou seja, de helicóptero, pousaram Black Hawk em meio a fogo de artilharia inimiga para tentar conseguir liberar uma linha de acesso, ou seja, um corredor de suprimentos para a cidade que já estava praticamente sitiada. A gente tem aqui algumas imagens de como que foi na sexta-feira passada, no dia 31, a chegada desses combatentes ucranianos na região a oeste da cidade de Pokrovsk. Então, não há informações exatas de quantas tropas participaram dessa ação, até foi dito, uma informação não confirmada, que pelo menos um dos helicópteros ucranianos teria sido derrubado. Por quê? Porque é uma área muito próxima da linha de frente. Você tem artilharia russa, você tem artilharia antiaérea russa, você tem drones, tem toda a aviação de caça russa. Então, helicópteros como esse seriam, em tese, alvo fácil. Só que esses helicópteros, eles sobrevoam, eles voam muito próximo da superfície, às vezes até na altura de uma rodovia, e acabam passando batido, acabam passando sem ser percebidos pelos radares. Muita gente duvidou que a Ucrânia era capaz de fazer essa operação. Ela não só deu certo, como deu um fôlego a mais para a resistência em Pokrovsk. A gente não sabe se isso vai ser suficiente para salvar a cidade, mas o que está em jogo agora é uma decisão muito difícil. Se a Ucrânia vai tentar manter essa cidade, usando manobras ousadas como essa e colocando em riscos muitas de suas tropas para ganhar uma vitória política, ou principalmente negar uma vitória política para o ditador Vladimir Putin, ou a Ucrânia vai retirar as suas tropas da região. Vamos aqui aos nossos mapas dessa edição especial aqui do nosso Boletim da Ucrânia. A gente tem, deixa eu colocar aqui para vocês, essa aqui é a região de Pokrovsk, esse é o mapa da Ucrânia, onde você tem em vermelho a área que foi invadida pela Rússia, e o que tem aqui na imagem de satélite é o território ucraniano que permanece intacto. O que aconteceu é essa cidade aqui, a gente tem essa região, que vocês veem que, evidentemente, esse aqui é um mapa do Deep State, é o mapa mais popular da linha de batalha ucraniana. Ele não é um mapa militar, ele é feito por uma entidade civil, mas ele é alimentado por informações de militares que estão no campo de batalha. Essa aqui era a situação no momento em que houve a operação da Ucrânia. Não significa que eles conseguiram impedir o avanço da Rússia, mas eu vou falar daqui a pouco, eles conseguiram chegar no centro da cidade e retomar o principal edifício administrativo. Então, isso é uma coisa bastante importante. Esse daqui é o mapa da sexta-feira passada. Esse aqui é o mapa de hoje. O que a gente pode ver, principalmente aqui de diferença? Tem uma presença russa mais adentro da cidade. Acredite, chegou a um momento durante esse fim de semana em que os ucranianos, acreditava-se que eles tinham apenas 20% da cidade sob seu controle e 80% sob o controle da Rússia. Agora a situação está um pouco mais incerta. O jogo virou um pouco mais em relação
melhorou para a situação da Ucrânia. A gente vê aqui, ó, isso daqui era uma situação que a gente tinha visto durante aí o fim de semana. Esse é o centro de Pokrovsk. O que a gente vê em vermelho aqui são as áreas que já foi comprovado que já está na mão da Rússia. O que vocês veem em amarelo é a área contestada, que não se sabe exatamente na mão de quem está. E aconteceu uma situação bastante preocupante durante esse fim de semana. Eu apontei aqui em vermelho, onde tem um cruzamento de rodovias aqui, houve rendição de soldados ucranianos. Isso foi comprovado aqui por imagens de drones. Vocês conseguem ver aqui alguns soldados. Não dá para saber exatamente nessa imagem se são os soldados russos rendendo os ucranianos ou vice-versa. Mas aconteceu, foi confirmado pelas forças ucranianas que houve uma rendição aqui de soldados ucranianos. O que significa que há tropas russas que conseguiram chegar aqui a esse cruzamento, que é uma área bastante estratégica aqui da região de Pokrovsk. Isso levou muitos analistas a acreditarem que a cidade já havia praticamente caído na mão dos russos, ficando só com uma área aqui limpa acima dessa rodovia. Então, o que a gente teve aqui, o que a gente tem a tentativa dos russos é fazer um movimento de pinça. As pinças estão representadas aqui por essas setas vermelhas, a linha pontilhada é onde os russos querem fechar o domínio do território. Se isso acontecer, vocês estão vendo aqui que tem uma série de tropas ucranianas que ficam isoladas, provavelmente teriam que se render ou poderiam ser até aniquiladas pelos russos. O ditador Vladimir Putin ele chegou a afirmar na semana passada que esse cerco, esse movimento de pinça já havia sido completo e que as forças ucranianas já estavam cercadas. Ele até falou, mandem ucranianos, parem de bombardear, eu vou fazer um cessar-fogo unilateral para que a gente mande imprensa para o mundo ver que esse território já está na mão da Rússia. Nada disso aconteceu. Óbvio, esse cessar-fogo unilateral que a Rússia faz é mais uma medida política do que uma medida de guerra. Eles estavam tentando ganhar tempo. Mas houve provas que os russos eles não conseguiram fechar esse cerco. Essa prova ela vem por meio de imagens de drones. Principalmente, eles filmam as tropas ucranianas se movimentando no terreno. A Rússia tentou fechar esse envelopamento, tentou fechar o cerco aqui, e não conseguiu, e essa é a boa notícia. Por isso que é o título da nossa live, a Ucrânia resiste em Pokrovsk. O que se cogitou aí após na semana passada, antes das tropas ucranianas serem enviadas de helicóptero para Pokrovsk, se cogitou uma retirada dessas tropas nesse movimento aqui que eu estou mostrando para vocês aqui nesse mapa. Então a gente vê as bandeiras ucranianas, eles teriam que se retirar dessa parte mais ao sul de Pokrovsk, ir para Minhorad, e que ainda está na mão dos ucranianos, e usariam essa rodovia que eu coloquei aqui pontilhado em verde para fazer a retirada das tropas. Ou seja, eles entregariam território para não perder muitas tropas ucranianas. Porque a gente sabe que os russos eles têm uma vantagem sobre os ucranianos, é que teriam maior quantidade, eles têm maior quantidade de tropas e um maior apetite para que essas tropas sejam perdidas, se tornem baixas no campo de batalha. Tem uma interrogação aqui em vermelho no mapa que a gente não sabia exatamente na mão de quem que estava, a gente não sabe ainda exatamente na mão de quem que está esse cruzamento. Foi lá que aconteceu a rendição de algumas tropas ucranianas. Então, essa rota de fuga, ela poderia ter sido comprometida. Isso causou uma preocupação muito grande para os ucranianos, tanto que houve essa operação com helicópteros, que a gente não sabe exatamente onde que os helicópteros pousaram, mas eles disseram que foram capazes de reabrir uma rota de suprimentos. Então, provavelmente, o que a gente estima que aconteceu é que essa rota aqui, que está em verde, que é uma rodovia, ela foi reaberta e a cidade de Pokrovsk conseguiu receber suprimentos, pessoal. Essa é a ótima notícia. Ótima notícia porque, não escondo de ninguém aqui, esse é um canal que é pró-Ucrânia. Pró-Ucrânia porque nunca foi tão fácil numa guerra a gente saber qual que é o lado que está certo e qual que é o lado que está errado.
a Rússia invadiu a Ucrânia sem nenhum tipo de ameaça bélica, sem nenhum tipo de ataque, sem nenhum tipo de provocação. Eles fizeram uma expansão para aumentar o seu território. E os ucranianos estão se defendendo. Apesar de ser um canal pró-Ucrânia, eu trago sempre para vocês aqui as notícias reais que estão acontecendo na frente de batalha. Eu pego informações em institutos de estudo, o Instituto de Estudos da Guerra, por exemplo, informações que vêm em canais russos e ucranianos, informação oficial russa e ucraniana, e a informação da imprensa internacional e mapas de analistas militares. A gente cruza todo esse material e traz para vocês aqui as análises em português. Então, os ucranianos eles conseguiram, aparentemente, reabrir essa rota aqui que está em verde, que leva reforços a Pokrovsk. E eles conseguiram fazer um ataque no principal edifício governamental, que está aqui na fronteira entre a área que está dominada pela Rússia e a área que está dominada que está em área de contestação. Então, vou mostrar aqui para vocês qual que é a prova de que esse prédio foi, pelo menos momentaneamente, tomado. Aqui a gente tem imagens de drones que mostram a área, essas tropas que estão identificadas aqui, depois foram colocadas as bandeiras ucranianas, mostram as tropas chegando ao edifício administrativo, provavelmente aí numa ação noturna. Depois surgiram durante o dia imagens da bandeira hasteada nessa região. Não dá para saber com certeza se essas tropas ainda estão lá ou não, porque se a gente olhar aqui para o mapa, toda essa área que está em amarelo, pessoal, não dá para saber exatamente na mão de quem está. O que a gente pode dizer é que houve sim esse ataque que aconteceu nessa quarta-feira, por isso a gente está trazendo esse boletim especial, em que as tropas ucranianas foram vistas ali no principal edifício administrativo. Então, a gente supõe que se as tropas estão aqui nessa região, aquele cruzamento que a gente mostrou agora há pouco, ele pode ter sido sim liberado pelas tropas ucranianas para a chegada de mais reforços. Então, aquela situação de cerco que as fake news da Rússia tentaram falar que Pokrovsk já havia caído, isso é mentira. Pokrovsk está resistindo, mas numa situação muito complexa, pessoal. Por quê? Vamos explicar um pouco, trazer algumas informações que foram levantadas pelo Instituto de Estudos da Guerra, que é uma organização ocidental, mas com analistas que são imparciais. O que eles trouxeram? Segundo informações de campo de batalha, trazidas pelas tropas, por drones, por imagens de satélite, a Rússia está lançando, pelo menos diariamente, ataques com cerca de 300 homens. Esses homens, eles atacam, eles avançam em grupos de 3 pessoas. Então, 3 combatentes. E o objetivo desses combatentes é saturar principalmente as equipes ucranianas que lançam drones. Pokrovsk, ela tem resistido, Pokrovsk já resiste há 21 meses aos ataques da Rússia. Essa resistência ela ocorre principalmente porque os ucranianos estavam usando os drones de uma forma muito eficiente. Quando a infantaria russa chegava perto, quando a cavalaria russa, que são os blindados, se aproximavam das tropas, os ucranianos conseguiam lançar aqueles drones de primeira pessoa, que são parecidos com esses drones que a gente vê aí usando para filmagem em países que não estão em guerra, só que os ucranianos colocam munições, colocam explosivo militar nesses drones e atacam esses drones, usam esses drones para atacar as tropas. Os russos também fazem isso. E como que os russos conseguiram entrar na cidade de Pokrovsk? Eles conseguiram anular essa capacidade dos ucranianos. Eles atacaram principalmente as linhas de suprimento, as linhas de comunicação terrestres da Ucrânia. O que eles fizeram? Eles deslocaram para essa região uma unidade de drones da Rússia e usaram a mesma tática que os ucranianos usam. Eles usaram uma unidade da Rússia que ficou bastante famosa pela sua eficiência. Ela é chamada de Rubicon. Ela é aqui o Centro Rubicon de Tecnologia Avançada de Voo Não Tripulado. Fica lá em Moscou, a sede deles, e eles mandam centros de comando para diversos pontos
no centro, no campo de batalha. Então, essa unidade Rubicon dos russos conseguiu interromper as linhas de suprimento e comunicação dos ucranianos. Aí as tropas dos russos começaram a chegar cada vez mais próximas da cidade de Pokrovsk. Quando estavam bem próximas, para evitar que os ucranianos usassem esses drones, eles começaram a fazer ataques massivos de infantaria. Pelo menos, como eu falei, segundo o Instituto de Estudos da Guerra, 300 combatentes atacando diariamente. Qual que era o objetivo? Era forçar um combate a curta distância contra as unidades de voo de drones ucranianas. Então não dava tempo, era tanto russo atacando que não dava tempo dos ucranianos colocarem os drones no local correto para decolar e atacarem os russos. Então, em vez de atacar os russos com drones, eles tiveram que pegar armas de uso aí de curta distância, como fuzis e lançadores de foguetes, para enfrentar essas tropas russas. Então, eles perderam a sua vantagem tática, que era o uso de drones. Além disso, os drones russos, chamado Rubicon, eles passaram a ter como alvos, principalmente, essas equipes, tanto a equipe de lançamento de drones ucranianos, que geralmente ela vai, a cidade de Pokrovsk, apesar de estar já em ruínas, ela tem muitas edificações que servem de abrigo tanto para os russos quanto para os ucranianos. Então, os ucranianos eles se escondem em porões embaixo da terra e nesses porões eles fazem centrais aí de lançamento com telas de computador, com controles remotos e antenas para lançar esses drones. E o local de lançamento do drone fica distante dessas centrais de controle. Então, os drones russos começaram a monitorar para tentar encontrar essas centrais de controle e as centrais de lançamento, que é onde o ucraniano faz o drone dele decolar, e começaram a bombardear essas regiões. Por conta disso, como eles não tinham tempo, os ucranianos não tinham tempo de lançar os drones em defesa deles, eles acabaram perdendo essa vantagem e as tropas russas conseguiram entrar em Pokrovsk. Isso acabou? Não, parcialmente não. Os russos continuam fazendo esse ataque com uma grande quantidade de tropas. Acredita-se aí, pelos livros militares, que para você tomar uma região de cidade, você precisa de pelo menos entre 6 e 9 atacantes para cada defensor. Então, a Rússia está tendo grandes baixas de tropas para fazer esse serviço. O que a gente tem aqui esse mapa aqui também no Instituto de Estudos da Guerra mostra como que foi esse avanço em direção a Pokrovsk. O avanço em direção a Pokrovsk começou quando a cidade de Avdiivka ela caiu. A Batalha de Avdiivka ela foi tão importante quanto atualmente a Batalha de Pokrovsk. Ela acabou em fevereiro de 2024 e os russos avançaram. Então, durante o que está aí entre Avdiivka e Pokrovsk, nesse mapa, numa área um pouco mais clara, foi o que os russos avançaram no primeiro semestre de 2024. Depois, em 2025, no começo deste ano, eles começaram a fazer novos ataques. A gente vê uma região aí intermediária, vermelha ali, em que eles avançaram. Então, avançaram muito, pelo menos 39 quilômetros em direção a Pokrovsk. E o que a gente vê no vermelho mais escuro foi que os russos retomaram a iniciativa contra Pokrovsk a partir de julho desse ano, totalizando aí 24 meses de ataques em direção a Pokrovsk. Agora é o período mais crítico desses ataques a Pokrovsk. Mas a gente vê alguma reação já dos ucranianos. Se vocês veem aqui no mapa, a cidade que está à direita aqui no mapa é a cidade de Minhorad. Teve um ataque de blindados nessa quarta-feira também contra os ucranianos em Minhorad, só que os ucranianos conseguiram usar esses drones para atacar os blindados dos russos. Os russos atacam com os blindados quando eles acreditam que o tempo não está bom o suficiente para os ucranianos usarem drones. Só que eles conseguiram usar. Então a gente tem aqui algumas das imagens desses drones atacando principalmente esses blindados. Esses aqui são blindados de transporte de tropas russos. Então, a gente vê, até curioso, a maioria desses ataques aconteceram aí num gargalo, numa área de estrada, em que a maioria dos blindados russos foi destruída, esse comboio de blindados
na mesma região. Vocês veem, pô, parece... Por que esses blindados têm essas camuflagens, essas proteções? Parece o filme do Mad Max, né? Então, isso são proteções contra drones, para que os drones não explodam diretamente na blindagem desses veículos, para eles explodirem um pouco mais distantes e ter alguma chance de sobrevivência. A gente não sabe se a tripulação desses blindados, se ela foi aniquilada ou não, mas a boa notícia do ponto de vista da Ucrânia é que eles evitaram um ataque blindado contra Milhorad, que poderia levar tropas russas para dentro da cidade, dessa cidade do lado de Pokrovsk, que são os principais núcleos urbanos. Então, a gente teve aí uma boa notícia em relação ao uso de drones novamente. E a melhor notícia de todas foi que aqui em Avdiivka, pessoal, que foi a cidade que caiu lá em fevereiro de 2024, funcionava o quartel-general, ou pelo menos uma central de controle de drones dessa unidade chamada de Rubicon da Rússia. Então, eles foram atacados durante esses últimos dias por drones ucranianos. Esse daqui foi a imagem dos drones que foi lançada por essa unidade militar ucraniana nas redes sociais, nos canais de Telegram. Então, a gente vê aí um drone, acredita-se que foi um modelo FP2, que viajava com 105 quilos de carga de explosivo militar, que ele se chocou contra o posto de comando dessa unidade de controle de drones da Rússia. A gente não sabe exatamente qual foi o estrago que ele conseguiu fazer. Aí vocês veem o destacado com uma cor diferente, eles fazem uma brincadeirinha aí até com a imagem, e mostram que o drone se chocou contra essa unidade de controle da Rússia. A gente não sabe quantas baixas aconteceram, a gente não sabe se a capacidade dos russos de enviarem mais drones contra Pokrovsk, se ela foi prejudicada ou não, mas a gente presume que ela não é a mesma do que era na semana passada. Então, com tropas de reforço e menos drones atacando, há uma chance muito grande dos ucranianos conseguirem manter essa cidade de Pokrovsk. Não significa que esta batalha está ganha, muito pelo contrário, a situação está complicadíssima. Talvez os ucranianos tenham que retirar suas tropas. E aí vem aquela decisão que eu falei no começo da live, o que os ucranianos vão fazer? Eles vão sacrificar tropas, ou seja, vão botar tropas deles em riscos, eles têm menos tropas que os russos, para negar uma vitória política para o Vladimir Putin. Porque essa cidade, como eu falei, o Putin está tentando tomar ela há 21 meses. O Putin já colocou na Constituição russa que toda a área de Donetsk é da Rússia. Então, falta para ele pegar cidades como Pokrovsk e o cinturão de defesa de Donetsk, que se forma ali pelas cidades de Kramatorsk, Sloviansk, Konstantinivka, que são mais ao norte. Então, se você nega o domínio sobre Pokrovsk, você nega também uma vitória política. Fica mais difícil para o russo sustentar que ele está vencendo a guerra. Não que ele esteja perdendo. O russo está sim com a iniciativa. Ninguém está falando que a Ucrânia está ganhando a guerra. A Ucrânia está perdendo território. Mas a Rússia não está ganhando naquele ritmo que ela queria ganhar. Se a gente lembrar, eles queriam tomar a capital Kyiv em 3 dias. Já temos mais de 3 anos de guerra. Eles têm 21 meses cercando uma cidade com dezenas de milhares de tropas morrendo e sendo jogadas num verdadeiro moedor de carne para tentar tomar uma cidade que já está completamente arrasada e que a maior parte da sua população já deixou esse território. Então agora vai depender de uma... A Avdiivka foi perdida pelos ucranianos a um custo muito alto. Bakhmut também, lá em 2023, foi perdida a um custo alto de tropas ucranianas, mas praticamente o Wagner Group inteiro foi dizimado, aqueles mercenários russos, eles foram dizimados tentando tomar a Bakhmut. Então, é um combate de atrito. O que Kyiv, o que o Volodymyr Zelensky vai ter que decidir agora é se eles vão manter essa vitória, vão negar essa vitória política ao Putin, mas a que preço? Ou se eles vão preservar as suas tropas para lutar num outro dia. Esse vai ser o grande dilema que a Ucrânia vai enfrentar aí nos próximos dias nessa frente de batalha leste. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e avalie a possibilidade
de se tornar aqui um membro do canal, ou seja, clica ali no sininho para você receber boletins que não estão previstos, como esse aqui de quarta-feira. Por quê? Porque a gente faz lives às 21 horas das sextas-feiras, geralmente ao vivo. Então, convido vocês para sexta-feira acompanhar a gente todas as sextas-feiras. Aqui a gente faz um resumo em tudo o que aconteceu na semana. E quando acontecem fatos extraordinários, como esses que estão narrados nesse vídeo, a gente faz um vídeo extra. Se você clica ali na campainha, você vai receber uma notificação sempre que a gente colocar. Meu nome é Luiz Kawaguchi, eu cobri a guerra da Ucrânia em 2022 para órgãos de imprensa brasileiros, TVs e um jornal de grande circulação, e faço esse resumo, essa cobertura semanalmente. Muito obrigado pela audiência e a gente se vê aqui no próximo vídeo.